Olá! Seja bem-vindo a mais um Com Saúde Pode. Hoje eu estou aqui com a médica ginecologista Mônica Giacomito. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? O prazer é todo meu, tá? Bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. É um tema muito amplo, né? E muito importante que a gente tem que, acredito eu, debater cada dia mais. E eu acho que é super importante, admiro muito o seu trabalho nas redes sociais, inclusive quero destacar isso e convidar as pessoas a conhecerem também as suas redes sociais e o seu trabalho também, né, dentro e fora das redes. E aí vamos começar então com os principais cuidados, no geral, para a saúde da mulher. Quais você destacaria? Hoje, né, apesar de a gente falar muito, tem muita informação e parece que todo mundo já sabe que tem que fazer Papa Nicolau mamografia. Mas a realidade é muito diferente, né? Falta-se muito, as mulheres vêm, a nossa recomendação é uma visita anual e com muita frequência parece 2, 3, 5 anos depois, né? Infelizmente. E o Papa Nicolau mamografia, apesar de serem exames, eles são exames que a gente fala de rastreio, né? Porque eles veem alteração antes de ser o câncer. Então, que vai evitar que você chegue lá, né? Então, se a mamografia vê microcalcificações antes de ter o nódulo, o Papa Nicolau vê uma alteração celular antes de ser um câncer de colo, que você vai tratar e ficar bem, né? Mas hoje, apesar de ser muito divulgado, as redes sociais ajudaram muito, mas ainda, né, na realidade aqui no fritar dos ovos no dia a dia, a gente vê que elas ainda é meio moroso, meio indisciplinado para a realização dos exames, né? E hoje, assim, de cuidados diários, né? Hoje, por exemplo, tem muita perfumaria, né? E eles vão oferecendo muitos produtos. E a mulher nessa ansiedade da área íntima cheirar a florzinha, né? Não cheira a florzinha. Então esse excesso de produto pode, na verdade, muitas das vezes prejudicá-la, né? Então tem que tomar cuidado com tudo isso que é oferecido, né? A rede social, o mundo online é bom e tem as partes que a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, de cuidado para não comprar tudo que se vende. Porque a área íntima é íntima, não cheira florzinha. Lá, a frase literalmente que a gente usa, menos é mais, né? É justamente isso. Nada de exagero de sabonete, porque isso na verdade vai te ajudar, vai te prejudicar. Nada de perfumes íntimos, né? Isso não vai dar certo não. Certo, e essa é realmente uma dúvida frequente sobre a higiene mesmo, higiene íntima. Como é a forma adequada de se fazer essa higiene? As mulheres têm uma ansiedade louca, número 1, da calcinha ficar sem nada. Não vai acontecer, vai, quando você entra na menopausa. Por quê? Os hormônios fazem com que a gente produza secreções variadas conforme a fase do ciclo menstrual. E isso é normal, natural e tem que ser assim. Mucosa precisa ser úmida. Quando a gente chega na menopausa, que a gente fica sem hormônio, aí a calcinha vai ficar limpinha, dá pra você usar a mesma 5 dias seguidos, se você quiser. Mas isso é ruim, porque esse ressecamento traz dor na hora da relação, né? Então, esse excesso de lavagem, com a intenção de tirar essa secreção, vai ser inútil, porque não é uma secreção patológica, não é uma secreção problemática, é uma produção de uma secreção que te protege. Então, precisa ter alguma coisa na calcinha. Se não tiver cheiro forte, não incomodar, não tiver coceira, é só fisiológico. É só resposta do seu corpo aos seus hormônios. Isso é natural. Eu brinco, dentro do túnel, nada. Nada de duchinha, nada de água. Lá é pra ser assim mesmo, meninas. É pra lavar da portinha pra fora, tá? Eu vou na academia e volto com o cheiro não tá bom. Normalmente esse cheiro é da raiz da coxa, da pele. Raiz da coxa, fora da casinha, fora da portinha, você pode usar sabonete, você pode usar na raiz da coxa, mas lá pro túnel, nada. Precisa enfiar o dedo lá dentro para lavar? Não pode, porque esses dedos, essas unhas cheias de bactéria, não. Acredite em mim, o seu corpo faz a higiene quando ele expele nessa secreção, é uma limpeza natural lá de dentro. Então, higiene. Portinha pra fora. Sabonete. A gente vê vários sabonetes específicos, sabonetes íntimos. Eles realmente, como deveria ser o uso deles, eles realmente ajudam?
Ou a gente precisa de um certo cuidado na utilização deles? Ou o ideal seria sabonete glicerinado de repente, ou sabonete comum? Como ficaria? A gente pode, né, pode usar sabonetes íntimos, que a gente chama, sem excesso, porque o sabonete barra, muitas das vezes ele vai ser mais forte porque ele foi desenvolvido para a pele, que é uma estrutura bem mais resistente que a nossa mucosa. Então pode usar o sabonete íntimo? Pode. 1000 vezes no dia? Não. Então o que é mais difícil convencê-las? Que elas podem tomar quantos banhos ela quiser, mas ela vai usar o sabonete íntimo uma vez, um banho. O resto é água. Aí de novo, raiz da coxa, grande lábio, se você for na academia, se você suou, aí é outra história. Eu tô falando ali entre a portinha do túnel e os pequenos lábios. O grande lábio e a coxa é outra história. Você pode passar até sabonete normal, porque só a raiz da coxa, que sua, que dá o odor pós-academia, é pele. Então essa não tem problema, você pode passar sabonete várias vezes. Agora lá, o pequeno lábio, a parte ali dentro, né, intermediária, entre o túnel e o mundo exterior, essa sabonete uma vez por dia. Aí pode ser o sabonete íntimo mesmo, não tem problema. Só o problema é que o que dá problema é o excesso. Que elas querem tomar 1000 banhos, a cada xixi elas querem usar sabonete íntimo. Não, aí vai danificar, vai tirar a flora de bacteriana de proteção e você vai acabar adquirindo outras infecções. Entendi. Aí você tinha citado também a mamografia, Papa Nicolau, essa frequência, né? Uhum. E sobre as consultas ginecológicas, o acompanhamento, ele é importante de quanto em quanto tempo? Depois que essa menininha, né? Não precisa, tem muitas mães que às vezes a menina menstrua, já fica nessa ansiedade. Não tem necessariamente de trazê-la só porque menstruou, a não ser que tenha alguma dúvida, está acontecendo alguma coisa. Quando inicia essa vida sexual dessa menina, o ideal era que ela viesse antes de iniciar, pra gente orientar. Então, dessa adolescente até a menopausa, uma vez por ano, tá? Uma vez por ano, você vai fazer todos os exames de rotina, seria o suficiente. Mas depois, na menopausa, principalmente a gente vai fazendo reposição hormonal. Às vezes esse intervalo vai ser menor, porque até a gente acertar a reposição hormonal, a quantidade de hormônio, se foi suficiente. Mas então assim, a menopausada costuma vir de 6 em 6 meses. Não necessariamente para realizar mamografia e Papa Nicolau, não. Aí elas vêm de 6 em 6 meses para a gente organizar essa parte da reposição hormonal, né? Mas a rotina mesmo, Papa Nicolau, mamografia, uma vez por ano é o suficiente. Uhum. Então, mudando essa frequência, a gente sabe que também mudam outros fatores da saúde da mulher com o passar da idade, com o passar dos anos. Quais são as diferenças, as mudanças que acontecem no corpo da mulher, dos hormônios, no geral, que faz com que diferencie tanto a frequência quanto a vida dela no geral? O que muda com a idade? Então, muitas mulheres às vezes sofrem com a menstruação, né? Vem reclamando, ai, queria entrar na menopausa. Cuidado com o que você deseja, pode tornar realidade. A menopausa é uma fase desafiadora porque a gente perde nossos hormônios. E isso nas mulheres brasileiras acontece por volta dos 48 anos de idade. Então a gente está jovem, né? A gente está trabalhando, a gente está ativa e esses hormônios nos fazem muita falta. Por quê? Com a menopausa, com o climatério, que começa ainda um pouco antes, por volta dos 40, 42, que você começa a ter uma baixa hormonal, o que traz de sintomas? Queda de cabelo, taquicardia, fraqueza na hora de treinar, insônia, aquele sono que acorda 3 horas, 4 horas da manhã, o sono leve, qualquer coisa acorda, irritabilidade, a TPM fica ainda mais intensa e é o que elas reclamam. Assim. Muitas chegam, né, e eu ouço sempre a frase assim, eu perdi o controle da minha vida. É como se a minha vida não me pertencesse mais, porque ela tem uma mudança muito brusca. Porque a queda hormonal masculina é lenta, é 1% ao ano depois dos 40. O nosso, no período de 40 a 50 anos, ele vai embora de uma vez. Então é uma década, né, só, que ele nos abandona completamente, então é muito rápido. Então todos esses sintomas, outra coisa, ganho de peso, aumento da circunferência abdominal, perda de massa magra, perde musculatura e começa a aumentar a circunferência abdominal. Isso aumenta o risco cardiológico. Por quê? O estrogênio, que é um hormônio que a gente produz, ele é um protetor do coração. Quando a gente perde a proteção cardiológica também. Então vai aumentar o risco dessa mulher infartar, ter aneurisma, AVC, né? Então é muita mudança na menopausa.
E então, morri na menopausa? Não. Mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa, não tem opção, tem que fazer atividade física, gostando ou não, não interessa. Precisa incluir a musculação na sua vida, não tem opção também, não gosto. A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta. Vida de adulto é isso, é fazer o que precisa ser feito. E não só o que você gosta. E a alimentação vai ter que mudar, porque senão a conta vai chegar muito cedo. E a conta de uma menopausada mal cuidada é um infarto, é um derrame, é um aneurisma, é uma osteoporose, é uma fratura de fêmur, né? Então são consequências graves para a sua saúde. Então a menopausa é desafio? Sim, mas você não precisa acostumar com ela e você não precisa se entregar, porque não é o fim. Se eu falei que começa, a maioria com 48 anos, a gente está realmente na metade, né? Porque hoje a gente vive mais. Então, precisa de cuidado para trazer qualidade de vida de volta nessa fase nova, né? Que tem jeito sim. E puxando mais desse assunto, quando se fala em menopausa, a gente fala também de climatério. Qual é a diferença entre os dois termos? A menopausa é a última menstruação que você tem. É o marco, né, de última menstruação. Você vai, quando você menstruou a última vez. Quando você fica um ano sem menstruar, então você é decretado que está na menopausa. Não engravida mais, né, depois de um ano, gente. Por quê? A fase do climatério é o que antecede antes, que pode começar por volta dos 40, que você ainda tem ciclo, você ainda menstrua, mas você não produz a quantidade que você produzia de hormônio antes. Então você tem uma baixa hormonal. Hoje a gente pode começar a fazer reposição hormonal nessa fase de climatério. Porque é como se a gente fosse completando, dando um plus na produção hormonal dessa mulher, para ela não passar tão mal. Todos esses sintomas que eu te falei, ganho de peso, desânimo, insônia, todo esse mal-estar pode ser, sim, resolvido com a reposição hormonal, né? Então, o climatério é a fase que antecede a menopausa, e a menopausa é o marco, né? É a última menstruação mesmo. Aí elas falam assim pra mim, mas quando que isso vai passar? Menopausa só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Você tem a pós-menopausa, mas esses sintomas, se você não cuidar, principalmente calorão... E a gente estava falando aqui sobre conscientizar as mulheres por meio das redes, conscientizar sobre essa questão da frequência das consultas e tudo mais. Para encerrar, então, eu gostaria que você falasse com essas mulheres de forma próxima, né? Convidasse elas para estarem atentas à sua saúde, deixasse um recado final mesmo. Olha, o recado que eu mais falo todos os dias, várias vezes, que hoje eu aqui no consultório. Quando vai ser que você vai se colocar na sua lista de prioridade? Hoje somos mulheres multi. Trabalhar, ser boa mãe, ser boa esposa, ter academia, ter musculação em dia, tem que fazer terapia, tem que fazer yoga, tem que respirar, tem que estar com o cabelo pintado, tem que estar arrumada. É muita coisa. E aí, cuidado. Hoje o que eu mais vejo, as mulheres num processo de sofrimento. Por quê? Atrás desse termo, eu sou empoderada, vejo muitas mulheres sobrecarregadas. A nossa realidade é essa. E a vida cobra. Se você não para, a vida te para. E nesse período pós, né, mulheres 45 anos, principalmente, a vida te para muito rápido. Porque você tem essa queda hormonal, o seu organismo é diferente. Então, assim, que fica o meu recado é o seguinte. Quando você vai se colocar na sua lista de prioridade? Por quê? Porque a gente mais ouve. Faço isso pro menino, faço isso pro marido, cuido da minha mãe, cuido do meu pai, cuido do cachorro, cuido do serviço, trabalho tantas horas. Aí eu falo assim, e você? Elas não lembram o que gosta, né? Nós nunca temos um horário pra gente. Só que depois dos 40, a conta é muito cara, se você não, enfim, não se colocar na lista. Então, ele precisa põe você em segundo lugar, porque normalmente a gente nem na lista tá, né? Então, quem é mãe, às vezes os filhos ainda vão continuar no topo da lista. Mas se você pensa que tudo que te é caro, tudo que te é valioso, na sua falta, vai sentir muita falta. E se você não cuidar da sua saúde, tudo isso que te é caro e valioso vai ficar sozinho, vai ficar sem você. E aí? O que vai ser? Né? Então, olha, 40, te dou uma brechinha do 45, não tem escolha. Coloque-se na lista da prioridade.
Porque se você não para, a cadeira vai te parar. De uma forma não muito legal. É verdade. Tá, doutora, muito obrigada, viu, pela presença. Muito grata. Obrigada. Falar pra mulher é sempre bom. É verdade, sempre necessário, né? Sempre, sempre. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast Com Saúde Pode. Até a próxima!